Oi, galera, tudo jóia? Meu nome é Maria Eduarda e a nossa aula de história de hoje é sobre a corte portuguesa no Brasil. Bom, gente, a gente está falando do finalzinho do período colonial. Então, os anos que compreendem esse tema são entre 1808 e 1821. Então, vamos para a aula, né? Galera, para começar a aula, eu queria falar um pouco sobre a importância de estudar esse assunto. Claro, gente, ele tá na cartilha do Enem, então é possível de cair. Mas, além disso, é interessante a gente compreender tudo que aconteceu durante esse período, porque, gente, foi justamente a vinda da corte portuguesa aqui para o Brasil que abriu o caminho para a nossa independência acontecer da forma em que ela se deu, com suas particularidades. Por quê? É, a nossa independência foi bem diferente das independências que a gente estuda, por exemplo, a dos Estados Unidos, as independências na América Espanhola. Então, assim, a gente não foi direto para uma república, a gente saiu de uma colônia para realmente um império, pelo tamanho, pela extensão territorial. Então, eu trouxe aqui a nossa direita, a direita da tela. A gente tem a bandeira do Brasil Império, e aqui à esquerda a gente tem um globinho representando o território brasileiro durante o período imperial. Então, a gente vê que há uma semelhança, né, bem parecido com o nosso mapa atual. Daí a gente já vê que realmente a vinda da corte para cá tem reflexos na nossa atualidade. Então, dito isso, vamos para a aula. Enfim, a aula já tinha começado, né? Mas e aí eu falo, vamos para aula e trago imagem de uma coisa atual. Porque eu acredito que é, muita gente deve lembrar dessa imagem. Porque esse é um incêndio que aconteceu em 2018, dia 2 de setembro. É um incêndio do Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. Bom, gente, por que eu trouxe essa imagem? O Museu Nacional, ele fica no prédio, no edifício que é o Palácio de São Cristóvão. Então foi justamente ali que a família real portuguesa morou no período em que esteve aqui no Brasil. E além de morar, claro, tem grande importância, morou a família real, mas no que isso implica? Gente, como a família morava ali, é, em decorrência disso, muitos acordos políticos, diplomáticos foram resolvidos ali dentro. Um grande exemplo é o que eu já comecei a falar, que é a nossa independência. Por isso, a importância da preservação do nosso patrimônio histórico. Então, assim, eu achei interessante trazer esse assunto de atualidade que tem a ver com o nosso tema de história, apesar de ser uma questão bem triste. Mas eu acho que vale ressaltar isso, né? Mas agora vamos para o tema em si. Prometo que agora eu vou falar do tema mesmo, diretamente. Bom, gente, o período em que a corte portuguesa esteve aqui no Brasil também é chamado de período joanino. Por quê? Aqui a gente tem do lado direito da foto da nossa tela, né? Do lado direito, a gente tem esse senhor aqui que é Dom João VI. Ele era o príncipe regente de Portugal. À esquerda da tela, essa senhora é Dona Maria I, a rainha de Portugal na época. Então, assim, por que não é período mariano? Já que a coroa, já que a rainha era Dona Maria I. Apesar dela ter esse título, ela foi declarada como louca. Então, quem governava, quem reinava de fato, era o filho dela, Dom João VI. Então, por isso, período joanino. Mas ela continuou sendo a rainha, inclusive, quando veio aqui para o Brasil, ela continuou com esse título até a sua morte. Só que, é, na execução mesmo, né, desse papel, quem fez isso, quem tomou essas decisões, a decisão de vir e todas as mudanças que aconteceram aqui no Brasil com a vinda da corte, foi Dom João VI. Então, por isso, período joanino. Então, explicado isso, é, vamos ver, né, o que levou as pessoas, a corte, a se mudar para cá.
foi realmente, gente, a corte que se mudou. Não foi só a família real. Não foi só o príncipe regente com a esposa dele, Dona Carlota Joaquina, filhos e filhas, a mãe, que era Maria I, a rainha de Portugal. Não foi só esse povo. Essa imagem, esse quadro, ele é até bastante representativo para mostrar o número de pessoas que vieram para cá. Mas assim, tá todo mundo realmente. Aí tá todo mundo organizadinho, parecendo que tá pousando, né? Não foi exatamente assim, mas a gente pode observar que aqui retrata nobres. E então, assim, ao centro, até mais iluminado, assim, a gente pode ver, aqui, tô pondo a setinha, a representação de Dom João. E aqui em volta, é, toda a corte, foi praticamente toda a corte mesmo que se mudou. Então, além da família real, veio também para cá os ministros, conselheiros reais, médicos, advogados, padres também, gente. A gente vê aqui figura religiosa. Portugal era uma nação bastante católica, os padres, eles tinham um prestígio social, então, assim, foi muita gente mesmo. Damas de companhia também foram. Então, a gente pode ver aqui uma galera. Foi cerca de 10 a 15 mil pessoas que vieram para cá nessa mesma data. Então, a gente vê ali atrás muitos navios e realmente ainda assim não se sabe ao certo o número de navios, mas os números que os historiadores dão são entre 30 a quase 60 navios. E realmente precisa ser muito navio para esse tanto de gente, né? É, então, como eu já havia falado, a nossa independência ela tem particularidades. E a nossa história mesmo já tem suas particularidades, a começar por isso aí, pela transferência da corte para cá. Porque, gente, século XIX a gente está falando. E até então, nunca um rei, um, um soberano da Europa atravessou o oceano sequer para visitar, para pisar uma vez e ver a colônia. Quem dirá então para morar, estabelecer a sede de governo e com a corte toda, inteira. Então é algo realmente era inusitado, uma coisa bem peculiar da nossa história e da história de Portugal. Então, não foi assim, esse grande acontecimento, né? E exclusivo, vamos dizer assim, teve uma motivação para acontecer. E eu já adianto que o povo veio para cá fugido mesmo, veio correndo. Esse tanto de gente, sim, veio é, às pressas, fugindo. E vamos ver de quem. Bom, gente, como a gente já viu, vocês já tiveram as aulas, né? Esse período do início do século XIX, nesse período a Europa estava passando pela era napoleônica. E isso tem tudo a ver com o nosso tema. Por quê? Napoleão Bonaparte, como a gente já viu antes, ele foi o responsável por levar os ideais da Revolução Francesa e os ideais iluministas por toda a Europa. E a gente sabe que a Revolução Francesa acabou com o antigo regime na França. E Napoleão foi levando isso para as outras nações. E em Portugal ainda vigorava o antigo regime. Né? Portugal ainda era uma monarquia absolutista. Os três poderes estavam concentrados no monarca. Então, assim, só de Napoleão estar fazendo isso, espalhando os ideais da Revolução Francesa por toda a Europa, já era uma ameaça à coroa. E a gente sabe que Napoleão não fez isso assim, simplesmente sair e ir falando. Ele realmente, o grande destaque de Napoleão eram suas estratégias militares. Então, assim, é, o exército dele vencia as batalhas em terra e, e com isso a França foi ganhando territórios, ele foi agregando territórios à França e os reis acabavam perdendo mesmo suas coroas, acabavam perdendo o trono e isso já começava a ameaçar Portugal. Mas existe assim, vamos dizer, o motivo imediato, a causa imediata para a fuga de toda a corte para o Brasil.
que foi o chamado bloqueio continental. Gente, guarda esse nome, bloqueio continental. É realmente muito importante, eu vou explicar mais pra frente, mas esse termo é importante. Então, para a gente entender o que foi esse bloqueio continental, vamos falar, né? A gente já falou do período napoleônico, já falou da França como uma grande potência da época. Porém, ela não era a única potência. A gente, o mundo era de certa forma bipolar, porque a Inglaterra também era uma grande potência desse período. A Inglaterra já estava plena na sua industrialização, então já tinha passado pela Revolução Industrial, e já crescia economicamente. Então, essas duas, né? Havia uma. A gente vê aqui, essa charge, gente, que tá né, aqui no slide, ela é uma charge da época, mostrando a briga, né, pela Inglaterra, representada por esse senhorzinho aqui à esquerda da tela, né, o rei da Inglaterra, acredito. E aqui, do lado direito, Napoleão. Então, representando a França. E eles estavam partindo, mesmo planeta. Então, assim, existiam os embates, né, que Napoleão estava fazendo em terra e estava ganhando. Porém, vamos ver aqui pra frente que ele não conseguiu vencer a Inglaterra. Então ficou realmente, continuou essa bipolaridade. Então, gente, esse aqui é o mapa da Europa no ano de 1812. Porém, em 1807 já estava começando essa modificação, né? Já estava começando, o mapa já estava começando a ficar do jeito que ele está aqui. Então vamos lá. Aqui em verdinho claro, a gente tem a França. E que acabou se tornando o Império Francês. Esses pedacinhos de terra aqui em verde escuro foram as conquistas territoriais de Napoleão, do exército francês, pelas batalhas em terra, conseguiu agregar todos esses territórios. Em amarelo, a gente tem os países que se renderam, as nações que se renderam a Napoleão, então foram, de certa forma, aliadas. E Napoleão, então, esses em vermelhinho aqui, foram considerados inimigos. Por quê? A gente vai ver aqui. Aqui, gente, a gente tem Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Então, a Inglaterra está aqui. É uma ilha isolada. A gente pode ver aqui que para a França agregar territórios é bem mais fácil. Olha só, tudo coladinho aqui na Europa. E como o exército era bem treinado em terra, então faz todo sentido, né? Enquanto esse pedaço de água aqui é o Canal da Mancha. É o que protegia a Inglaterra de Napoleão. E além disso, a Inglaterra era chamada de Senhora dos Mares, porque os navios ingleses de comércio e também a marinha, os navios de guerra, né, da marinha britânica, eles dominavam mesmo. Então, assim, Napoleão não conseguiu vencer por esse motivo, pela força militar da Inglaterra no mar, né? E, e por isso, para tentar vencer a Inglaterra, como ele não conseguia vencer no embate, ele decretou então o chamado bloqueio continental, que foi o quê? A proibição de toda a Europa comercializar com a Inglaterra. Então, os países não podiam mais comprar os produtos que vinham da industrialização da Inglaterra. E assim, é claro que isso não deu certo, porque a Inglaterra já tinha, como já tinha falado, né, já tinha consolidado a primeira fase da Revolução Industrial. Então, já estava vendendo produtos assim em quantidade gigantesca e preço acessível, vamos dizer assim. Enquanto, e com isso, de proibir o comércio com a Inglaterra, a ideia de Napoleão era
enfraquecer economicamente a Inglaterra, então quebrar ela dessa forma, e também começar a industrialização na França. Então, não comprando os produtos ingleses, ia sobrar da França para os outros países comprarem. Só que, como eu falei, isso não deu certo, porque a França ia começar ainda o que a Inglaterra já tinha consolidado, que era a industrialização. Mas, no meio disso tudo aí, quem estava encurralado? Portugal, que é a nossa estrela da aula de hoje. Por quê, gente? Portugal tinha que decidir de que lado ia ficar. A Inglaterra já era aliada antiga de Portugal. Então, ou Portugal decidia aderir ao bloqueio imposto por Napoleão e a Marinha Britânica não ia deixar barato e bombardear. Ou ele podia continuar aliado à Inglaterra e foi a decisão que ele escolheu, mas dado isso, o exército francês já havia avisado que iria invadir Portugal, tomar Lisboa e tirar a dinastia do poder de Portugal. Então, Dom João seria destronado mesmo. E aconteceu isso depois, em seguida, né, com a Espanha. O rei também foi destronado, o rei Fernando VII. Então, assim, no meu ponto de vista, Portugal tomou a melhor decisão. Então, assim, quando a corte realmente partiu, resolveu que ia sair de Portugal, no dia seguinte, o exército de Napoleão já estava em Lisboa. Então, acredito, como eu já falei, né? Eu acredito que foi uma decisão acertada. E, gente, como Portugal não aderiu ao bloqueio, a Inglaterra deu todo o suporte, navios, enfim, navios para transportar a corte e navios para proteção militar. Foram fornecidos, essa proteção mesmo foi fornecida pela Inglaterra. E a gente vai ver que não foi à toa, realmente a Inglaterra foi a mais beneficiada com a vinda da corte para o Brasil. Então, eles partiram no dia 29 de novembro de 1807. A gente vê aqui uma imagem que representa um pouco mais realista, né? Que foi às pressas, essa decisão teve que ser corrida, porque quando foi tomada essa decisão, o exército de Napoleão já estava na Espanha, estava marchando em direção a Portugal, então, o nome de Napoleão era muito temido. Então, assim, apesar de que o exército, quando chegou em Lisboa, não estava aquele exército como era antes, não era favorável a arriscar, né? Então, aqui a gente vê que foi realmente tudo corrido, todo mundo saiu fugindo, inclusive ficaram algumas coisas para trás no porto. E a gente vai falar um pouco mais disso nas próximas aulas.